Fala galera do primeiro ano, tudo bem? A gente vai para mais uma aula aqui no YouTube para complementar a nossa aula oficial. E a gente já negociou alguns termos do que são vetores. Vetores são segmentos orientados que apresentam módulo, direção e sentido. E a gente já falou em sala de aula, só estou complementando aqui, do que é esse módulo, do que é essa direção, do que é esse sentido. Um vetor se representa dessa forma. Tá aqui a forma dele, ó. Se representa novamente como um segmento orientado de reta. O módulo é o que a gente chamou em sala de aula, eu estou chamando aqui de novo, de tamanho da seta. Mas tudo é um complemento. Veja, a direção é horizontal. Eu tenho uma reta, que dentro dessa reta tem esses dois pontos, e o vetor está definido como, entre aspas, um apoio sobre essa reta entre os pontos A e B. E lembrando, o módulo é o tamanho da seta. O tamanho entre A e B, ó, esse tamanhozinho aqui, entre A e B, é a mesma coisa entre o tamanho entre B e A. A gente vai representar isso como módulo do vetor. Lembrando que vetor aqui eu gosto de exemplificar, de representar como uma letra minúscula, com uma seta em cima. A seta é obrigatória para dizer que aquilo é um vetor. Isso é um tamanho A. Esse tamanho pode ser 1, 2, menos 3, raiz de 2, qualquer número real, que é, novamente, o tamanho entre A e B, ou entre B e A. A direção é aquilo de novo. Eu tenho uma reta e o vetor está apoiado nessa reta. Aqui eu estou chamando que a reta, no nosso exemplo, é uma reta horizontal. E o sentido é obrigatório, eu defini que ele vai do A para o B, é para onde a seta está apontada. Origem, que é o A, a parte lisa, e o B, a extremidade, onde tem a seta. Ele parte de A e vai para o B. Nisso a gente tem umas outras coisas que debater, que são os vetores iguais. Tá aí os vetores iguais. Veja, eu tenho eles apoiados sobre uma reta e eu vou dizer para vocês que é a mesma reta. Então eles têm a mesma direção. Eles têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então eles têm o mesmo módulo. Mesmo sentido. Aqui, ó. Ambos estão indo para a direita. Então eu tenho que o módulo de A é igual ao módulo de B, tem o mesmo tamanho, no caso aqui 3 pedacinhos, vamos dizer assim, 3 casinhas. E eles têm a mesma direção, estão apoiados sobre a mesma reta e mesmo sentido, ambos para a direita. Então eu vou dizer que A é igual a B. Aí agora a gente vai começar pro show. As operações com vetores. As principais operações que a gente vai trabalhar é a soma e a multiplicação pelo número real. Ou seja, eu tenho a soma de um monte de vetores. E eu tenho um número, sei lá, 2, que multiplica um vetor. E lembrando que vetores não são números, pelo amor de Deus. Soma. A gente também já definiu isso em sala de aula. Para somar nzão vetores, o que é esse nzão? É uma quantidade de muitos vetores. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10 mil. No nosso exemplo aqui nós temos 1, 2, 3, 4 vetores. A gente vai somar eles. É necessário unir a extremidade de um vetor à origem do outro. Isso vai gerar um vetor soma, um vetor resultante, que eu gosto de chamar de Rzão. Alguns chamam de Rzinho. Eu gosto de Rzão. Tá. Então a gente tem que começar. A gente está falando primeiro de geometria. Então o que eu vou fazer? Eu quero saber a soma AB com C com D. Isso vai me gerar um vetor igual Rzão. Beleza? Então vamos deixar no esquema aqui. Vou fazer o seguinte. Vou começar com A. Vou pegar aqui o vetor A. A gente sabe que eu estou escolhendo o primeiro A, hein? Então eu não vou copiar a letrinha. A. Então esse aqui é o primeiro A. Lembrando que eu quero A com B com C com D. Então a origem de tudo é aqui. Aí eu vou pegar o próximo. O próximo é B. Vou selecionar o B aqui. Vou copiar ele e vou colar na extremidade do A. Colher ele na extremidade. Obviamente que, veja, pode ter um errinho aí que a gente colhe errado, precisão, não sei desenhar. Mas vamos continuar. C. Vou copiar. Vou colar lá. Ficou mal, a gente vai tentar de novo. Dá pro gasto. Esse é o C, tá? Agora a gente vai pro D. Vou colar lá. É isso, chefe. Foi? Não, não foi mal. A gente vai colar aqui, ó. Tá mais ou menos. Ah, esse agora é o final.
Agora é o final de tudo. Então aqui é a origem, aqui é a extremidade que a gente vai chamar de soma. Soma de todo mundo. A com B, com C, com D. Então vamos lá. Mal. Liga lá. Surgiu uma reta. A gente vai chamar isso de vetor resultante. Vetor soma. Rzão. Só que aí a pergunta é: será que se eu somar D, até fazer isso de uma letrinha menor, mais fina, se eu somar D e A mais C mais B, isso também vai gerar um vetor Rzão? Interrogação. Para a gente testar isso, a gente tem que somar B com A com C com B e ver se vai dar o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido de R. Lembrando que a gente já sabe quem é o vetor R. O vetor R já está posto aqui. Ele aqui. Então, eu vou fazer exatamente a mesma jogada, só que agora começando com D e terminando em B. Vamos lá. Vou pegar aqui primeiro o D, né? Pegar o D, copiar, soltar ele aqui. Beleza. Vamos agora pro nosso A. Lembrando que eu tenho que colar o A na extremidade do D. Então, tá lá colado lá. Agora a gente tá no A, agora a gente vai pro C. Copiar o vetor C e colar agora na extremidade do cara anterior. A. Beleza. E agora a gente vai pro B. Copiar aqui. Colar lá, chefe. Mal, mas tá. Aí agora, comecei aqui e terminei aqui. Toma cuidado, a gente começou com o vetor D e terminou no vetor B. Então aqui a origem, aqui vai ser a extremidade. Caraca, professor, agora eu tenho que saber se isso vai dar R. Olha só, lembre-se comigo que um vetor ele tem as propriedades módulo, direção e sentido. Eu quero saber se, partindo daqui e indo até aqui, vai surgir um vetor que tem as mesmas propriedades de R. R tem tamanho, R tem direção e R tem sentido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar esse vetor Rzão, que é o vetor soma, e vou colar ele lá na origem e ver se ele é exatamente do mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. E não é que parece muito, não, é igual pela coisa que eu acabei de apontar para vocês, cara, o tamanho, que é o tal do teorema do ponto gordo, que aí eu posso deixar um ponto grandão assim, ó, aí funcionou, entendeu? Então, somar AB com C com D dá R, somar CAB CB também dá R. Isso significa que a soma é comutativa. O que isso significa, professor? Trocar a ordem não afeta a soma.